Há 80 anos, nascia uma instituição que mudaria para sempre a história da construção civil potiguar. O Sinduscon Rio Grande do Norte foi criado em um momento de transformação do Estado e do país, com a missão de unir forças, representar empresas e impulsionar o desenvolvimento. Desde então, cada presidente, cada associado e cada geração de profissionais deixou a sua marca. Juntos, construímos não apenas prédios, estradas e obras públicas, mas também sonhos, oportunidades e futuro para milhares de famílias. É impossível a gente falar sobre o Sinduscon, sobre a construção civil do Estado do Rio Grande do Norte, sem falar de todos os outros presidentes que me antecederam aqui no Sinduscon. Nós estamos falando de uma história de 80 anos que foi construída com muita dedicação, com muito sacrifício, com muitas horas de trabalho dedicado em prol da coletividade. A gente precisava se unir para defender tudo que a gente achava que era correto perante os órgãos públicos e o governo, e as prefeituras também. O Sinduscon sempre foi um sindicato patronal importantíssimo em função da geração de emprego de mão de obra não especializada. Então, esses sindicatos saíram sendo fundados como forma de organizar, os patrões se organizassem politicamente. A partir daí, estabeleceu-se um marco de que a construção civil tinha uma instituição, uma entidade que defendesse e que falava em nome dela. E acho que foi marcante isso aí. Representar a comunidade da construção civil nesse diálogo com a sociedade, né? Na interlocução com os diversos entes de governo. Eu acho que essa era a principal missão, fora imediatamente a troca de experiências, porque a troca de experiências entre as empresas ela só agrega e aumenta a produtividade de todos. O sindicato tomou um impulso muito grande, viu? Protegeu as construtoras. Você não faz nada sem ter um conjunto. O Sinduscon sempre foi mais que uma entidade. Foi um espaço de diálogo, aprendizado e inovação. Cada desafio da construção civil no RN encontrou aqui um porto seguro, uma voz firme e comprometida com o progresso. A construção civil gera mais de 550 mil empregos diretos e indiretos. Quase a metade dos empregos industriais do Rio Grande do Norte estão concentrados na construção civil. Representamos 58,2% de todos os estabelecimentos industriais do RN. Somos a principal atividade industrial em número de empresas. O PIB da construção civil no estado está na casa dos 4,66 bilhões de reais. Isso reforça o papel central do setor para a economia estadual, tanto como gerador de renda, quanto como propulsor de desenvolvimento. Hoje, ao celebrar 8 décadas de existência, o Sinduscon RN reafirma o seu compromisso com a sustentabilidade, a segurança do trabalho, a inovação e o desenvolvimento econômico do estado. Mais que representar empresas, representamos o futuro da construção. Sempre que você vai falar de novos investimentos, necessariamente o pontapé inicial parte pela construção civil. Na hora que você vai falar que precisamos construir um hospital, para que esse hospital possa cuidar da saúde das pessoas, primeiro ele tem que ser construído. Se você fala de construir uma concessionária de um carro, antes de que ela possa vender um carro, ela precisa ser construída. Se você vai falar sobre um parque eólico, antes que ele possa vir a gerar energia para fazer com que a eletricidade chegue na porta da sua casa, ele vai precisar ser construído. E além de tudo isso, a imediatez da resposta, a imediatez que ele consegue atingir a economia local, ela é incrível. Então, você começou a gerar o emprego, então esse trabalhador ele já se insere no mercado, ele já começa a comprar o seu alimento, ele já começa a mandar recursos para a sua família. Então, se forma um grande círculo virtuoso, né, que só a construção civil tem condição de fazer nesta velocidade. Ao longo desses 80 anos, muitos foram os marcos e legados deixados por gerações. A
construção civil gerou, por exemplo, a indústria cerâmica no estado, que foi e ainda hoje é uma economia importantíssima, né? Naquela época você tinha aqui em São Gonçalo várias cerâmicas e você tinha no Vale do Açu, que ainda hoje existe, e pela qualidade da nossa argila, nós mandamos principalmente telha para o Nordeste inteiro, até hoje. Eu acho que prova de algumas dessas iniciativas, a gente pode citar o programa Moradia Mais RN. O déficit habitacional aqui do estado do Rio Grande do Norte são de mais de 120 mil unidades habitacionais. Então, a população do faixa 1, aquele que mais necessita de uma residência, essa população ela não era atendida há mais de 4 anos. O programa Moradia Mais RN é uma parceria do Sinduscom, Federação das Indústrias e Governo do Estado, através do crédito ICMS, se gerar um incentivo para o consumidor final, em que dava uma redução na contraprestação, no preço final da casa, de R$20 mil. Eu falo muito desse ciclo virtuoso. Então, a gente aquece o setor da construção civil, porque ele vai construir as casas que não iriam ser construídas se não tivesse incentivo. A gente aquece o mercado local, porque esse incentivo de R$20 mil é para comprar materiais de construção no comércio local, e no final do dia essa soma de esforços, né, entrega dignidade, entrega moradia para aqueles que mais precisam. Criamos, por exemplo, ações como o Banco de Talentos do Sinduscom, fizemos o Observatório da Educação, fizemos pesquisas qualitativas e quantitativas na cidade em relação ao que almejava a mão de obra que trabalha para as empresas filiadas ao Sinduscom. Hoje eu sei que o Sinduscom se faz representar em vários conselhos governamentais, tanto de prefeitura quanto do governo do estado, defesa do meio ambiente e outros tantos aí. Isso a gente conseguiu ao longo desse período que a gente presidiu o Sinduscom, foi o início disso aí. Quantos anos a gente passou fazendo campanhas de distribuição de muda de árvore no dia do meio ambiente, ou campanha de limpeza de praia, onde eu fui coletar lixo na Praia de Ponta Negra, junto com outros colegas. Quando a gente defendeu um abraço do Morro do Careca, que era a preservação da vista. A primeira vez, eu acho que foi a única vez no Brasil, onde a gente conseguiu fazer uma passeata entre patrão e empregado até a Câmara de Vereadores em defesa da revisão do plano diretor, naquela época que já se necessitava que fosse feito. Outras ações avançam, como é o caso do Ecossistema Local de Inovação da Construção Civil, que tem o objetivo de promover inovação em toda a cadeia produtiva. O ELI reúne empresas, representantes do poder público e agentes de inovação do Estado para formular soluções inovadoras para os desafios do setor. Assim também como o projeto Valorizando o Futuro da Construção Civil, uma iniciativa que busca fortalecer a mão de obra local, inspirar novos profissionais e promover o desenvolvimento sustentável para o setor da construção civil. E esses marcos não dizem respeito apenas a favor das empresas, mas também a entrega de benefícios à sociedade de uma forma global. É nosso dever mostrar para a sociedade o que essas regras que são criadas no plano diretor, essas regras que viram leis, de que forma essas regras afetam o consumidor. Porque, por exemplo, na hora que você permite um adensamento maior numa determinada área, por exemplo, que isso é uma questão que o Sinduscom sempre pugnou por ela, você está trazendo economia para o setor público, porque quanto mais adensada for uma determinada área, mais você consegue ter escolas, creches, delegacias que façam sentido, porque elas atendem a um grande número de pessoas numa área adensada. Eu acho que hoje nós temos um plano diretor muito mais moderno e que permite com que você tenha esse adensamento que, no fundo, é bom para todo mundo. Dentre as nossas conquistas, a gente pode citar também, nessa linha de revisão e de modernização de legislação, a contribuição com o plano diretor de Natal. Participamos das audiências públicas, fizemos com que a nossa mensagem fosse ouvida não só pelos legisladores, não só pelos executivos, mas acima de tudo pela sociedade, que foi a maior beneficiada das mudanças e da modernização do plano diretor de Natal. Já foram, só após a promulgação do plano diretor,
mais de 80 empreendimentos foram lançados na região de Tirol e Petrópolis, que estava estagnada há mais de 17 anos. Foram mais de 2,8 bilhões de reais em novos lançamentos. Foram mais de 8 mil empregos gerados. Então, eu acho que isso é uma prova em que, quando as entidades de classe, a sociedade civil e o governo conversam, dialogam em busca de modernidade de uma legislação, as coisas acontecem de forma natural e todos participam do crescimento sustentável. E nessa jornada, a parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte foi fundamental. A Fierne esteve lado a lado, fortalecendo iniciativas, promovendo integração entre os setores produtivos e ampliando as oportunidades de desenvolvimento para todo o Estado. A junção de forças entre o sindicato e a Federação da Indústria propicia a abertura e a pavimentação de novos caminhos, e caminhos que precisam ser percorridos a partir do encontro de interesses e não só interesses do ponto de vista econômico, mas também no cumprimento da sua missão do ponto de vista social e ambiental. Hoje o mundo ele tem uma perspectiva completamente diferente do que tinha há 80 anos. A completar 80 anos, a gente pode olhar em todo o histórico de décadas o quanto o empresário da construção civil evoluiu na sua percepção de mundo e como hoje as construções, a própria tendência da urbanização, de um mundo diferente, da responsabilidade com o ser humano, tudo isso hoje está encorpado nesse crescimento que juntos, Sinduscon e Federação, trabalharam durante essas décadas. O trabalho realizado pelo Sinduscon RN contribuiu para que empresas do Estado se tornassem referência a nível Brasil. Ao longo dos anos, nossa atuação foi reconhecida também em âmbito nacional. Olha, eu acho que foi um nascedouro da construção civil essa época. E eu acho que o Sinduscon tem um pouco a ver com isso, né? Porque, como eu disse, essa troca de experiências, essa convivência faz com que as pessoas tenham vontade de crescer e se espelhem uns nos outros para crescer, para levar a engenharia do nosso estado realmente a ter uma grande relevância a nível nacional. Aqueles que se dedicarem a buscar essa ideia de se renovar e de se modernizar, harmonizando sempre as questões sociais, ambientais e financeiras, vai sair por mais 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos, sem dúvida nenhuma, uma empresa forte. Nossa história reflete o passado sólido e um futuro promissor que se apresenta. Eu acho que o Sinduscon continua a ter um papel importante, a definir, sobretudo, os rumos que o governo do Rio Grande do Norte deve tomar. Nós já participamos ativamente da construção da legislação, trocamos muitas ideias, tanto com o governo do estado quanto com a Câmara dos Vereadores, e eu entendo de que nós temos as legislações, tanto estadual quanto municipal, mais modernas do Brasil quando se fala na questão de PPPs e concessões. A gente precisa desmistificar alguns dos pontos. Não se trata de alienar o que é público, muito pelo contrário. Se trata de trazer a iniciativa privada como parceiro estratégico do poder público para entregar à sociedade os equipamentos, as obras estruturantes tão necessárias para que ela possa, inclusive, desfrutar na sua plenitude de tudo aquilo que o Estado pode oferecer. O Sinduscon nos representa demais. Essa representatividade do Sinduscon, ela é essencial para toda a indústria da construção civil do Rio Grande do Norte. Os associados precisam ver a utilidade que o sindicato tem. Após a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento sindical, o sindicato virou um prestador de serviço. Então a gente precisa que o nosso filiado enxergue valor em nosso sindicato, em nossa associação. E o que a gente fez foi criar dentro do Sinduscon alguns setores para que eles possam prestar serviço ao nosso associado. Então nós temos aqui um departamento técnico, nós temos aqui um departamento jurídico e nós temos aqui um departamento executivo. Quando a gente fala de perceber e enxergar valor do Sinduscon, a gente sempre acredita e não tem como ser diferente em dados. O que a gente estabeleceu como meta lá no início do nosso mandato é de que nós iríamos
recuperar o número de associados e que o Sinduscon já teve um dia de que eram 120 afiliados. A nossa certeza é que, com todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, com a ajuda de todos os vice-presidentes e toda a diretoria e o corpo técnico do nosso sindicato, a gente vai conseguir bater a meta de entregar um Sinduscon em 2028 de volta com, no mínimo, 120 empresas associadas desfrutando de todo aquele trabalho que a gente tem desenvolvido e que vai seguir desenvolvendo. O Sinduscon, ao longo desses 80 anos, se mostrou resiliente e forte e, atualmente, a gente está preparado para mais 80 anos. Uma história de união e conquistas que constrói oportunidades, gera empregos, movimenta a economia e fortalece os alicerces de um futuro melhor para todos.